As crianças acreditavam que só por ter você por perto, elas teriam azar. Por acreditarem nisso, elas jogavam pedras em você. E os adultos que viam não as impediam. Quando eles viam seus ferimentos, isso não os deixava triste. Em vez disso, fazia com que os adultos zombassem de você. Alguns até pediam para que as outras crianças te machucassem. Era como se eles se sentissem mais aliviados toda vez que viam você sofrer. Essas são algumas das palavras que Kamijo Toya acabou contando para seu filho sobre um passado que o mesmo já havia esquecido. Fala galera, voltei! E hoje vamos com mais um vídeo diferenciado de Toaru Majutsu no Index. Por isso já sabe, deixa aquele like, compartilha o vídeo, vire membro se puder, que isso vai estar ajudando muito. E como vocês já sabem, o ADM falando sobre o anime de Index, e ainda mais falando sobre o erro do anime de Index, só pode dar em uma coisa. JC Staff, sério, por quê? Por quê? Bom, mas sem perder tempo, vamos logo começar a explicar toda a situação. Como vocês já sabem, até porque eu expliquei isso várias vezes, fiquei falando várias vezes apenas por ódio gratuito. Epa. O anime de Index cortou muita coisa, mudou muita coisa também. E mesmo a primeira temporada, que cortou menos coisa comparando as outras, também cortou muita coisa. E uma delas foi simplesmente o passado do protagonista, tá ligado? Sério, eu queria tentar entender o raciocínio do diretor do anime. O cara tava lá no estúdio, olhando assim a light novel, falando o que a gente corta pra caber toda a história aqui no anime. Já sei. Peguem o passado do protagonista e cortem. Mas ele sozinho não foi o responsável por toda aquela besteira. Afinal, teve outro cara que escutou o que ele falou e falou: genial! Mas como assim você corta a história do protagonista, tá ligado? Seja como for, foi por causa dessa tomada de decisão que durante o arco do Angel Falls no anime, acabamos tendo a história de Kamijo Touma cortada. E é por isso que hoje eu vou falar sobre esse passado, explicar como esse passado acaba influenciando o Touma, pelo menos no primeiro arco, afinal o resto do anime é outro Touma que a gente fica vendo e ele já não é tão influenciado por esse passado, e como podemos ter pistas desse passado sobre alguns mistérios do próprio Kamijo Touma. Também tem um canal chamado Aeon Horus que também fala sobre Toaru, que já explorou um pouco mais sobre o passado do Touma também, mas lá ele acaba tomando um rumo diferente no vídeo porque ele focou mais em falar como aquele passado influenciou o Touma a agir no volume 1 e tal, e também em outros encontros antes dele acabar perdendo a memória. É um vídeo bem legal também, mas só avisando, tá todo em inglês. Mas se você entende, vale bastante a pena dar uma olhada. Beleza, agora bora começar. Primeiramente, há umas coisas que você precisa entender antes de escutar a história dele. O primeiro ponto é bem óbvio pra quem acompanha os resumos aqui no canal. A personalidade do Touma do anime é bem diferente da do Touma na novel. É sério, pergunta pra qualquer um que esteja vendo os resumos ou que tenha lido a novel e você vai ver que ele vai concordar que parecem dois personagens completamente diferentes. O segundo ponto que você precisa entender, que alguém que só viu o anime ou que só tá acompanhando os resumos talvez não tenha percebido, é que o foco central no Old Testament, principalmente quando o assunto era o Touma, era mostrar que o Touma que a gente havia visto no primeiro volume ou no primeiro arco não era o mesmo Touma que a gente via a partir dali. Tá, talvez você tenha escutado isso e ficado um pouco confuso. Se você tiver assistido Bunny Girl Senpai, é até bem fácil de entender. Se você não tiver assistido, o que é que você tá fazendo da vida, cara? Como é que você pode não ter assistido esse anime? Olha suas prioridades, você tá fazendo errado. Eu vou usar o exemplo de Bunny Girl Senpai porque é bem mais simples de entender, já que o anime é maravilhoso, adapta a novel de um jeito fenomenal e deixa bem detalhado tudo que o anime de Toaru queria explicar, mas porque o anime rushou muita coisa, ficou horrível de tentar entender. Lá em Bunny Girl, temos a personagem chamada Kaede, a irmã do protagonista. Ela também passou pela mesma situação que o Touma, ou seja, ela teve amnésia. E se vocês acompanharam o anime, ficou óbvio que a Kaede de antes de perder a memória e a Kaede de depois de perder a memória são duas Kaedes diferentes. Tanto que logo no início, depois que ela perdeu a memória, ela tem uma super tristeza porque ninguém a reconhecia como ela era, que olhavam pra ela e viam a antiga Kaede. Ela chegou a quase ter uma depressão de tão triste que tava. Sério, que anime maravilhoso. E ele te passa todas essas sensações tão fácil e tão bonito. Mas então, toda aquela situação com a Kaede é exatamente essa situação que está acontecendo com o Touma. O Touma de antes de perder a memória e o Touma de depois são duas pessoas completamente diferentes. E por muito tempo no Old Testament, esse era o foco. Mostrar como o Touma não era seu antigo eu, como aquilo importava pra ele.
fazia ele se sentir mal, afinal ele passava o tempo fingindo que era ele, vendo as pessoas olharem pra ele como se ele fosse o antigo eu, mesmo ele sabendo que não é, tendo que lidar com toda aquela situação das pessoas olhando pra ele, esperando o antigo Touma e ninguém realmente o enxergando. Na novel tudo isso é abordado de um jeito incrível, no anime meio que eles falaram foda-se. Por isso, se você puder dar uma olhada na novel pra ver como isso foi mais abordado, como isso foi explorado, vale muito a pena. Se você não puder, porque não gosta muito de ler novel, vale muito a pena dar uma olhada em Bunny Girl Senpai, porque eles fizeram tudo isso que eles queriam passar em Toaru, em anime, de um jeito fenomenal. Na verdade, mesmo que você for olhar a novel, ainda vale a pena dar uma olhada em Bunny Girl Senpai se você não tiver visto. Como você pode não assistir uma obra tão boa? Com o segundo ponto entendido, o terceiro e último ponto que você precisa entender é que, diferente do anime, no novel, o pai do Touma é um cara incrível, sério. O homem é o Shed do Shed. O cara até quebra aquele clichê de pai de protagonista de anime é horrível. Enquanto no anime ele ficou parecendo um aleatório bem chato até, na novel ele é aquele cara que você fala, meu Deus, que orgulho. E você vê que muitas das ações dele foram completamente motivadas por sua família. Ele fez certas ações duvidosas, até fez, mas tudo foi pensando na família. E como Velozes e Furiosos já nos ensinou, se for pela família, você é um Shed. Beleza, mas agora sim, com esses 3 pontos explicados, vamos parar de perder tempo e dar logo uma olhada nesse misterioso passado. Toda essa história começou durante o volume 4 de Toaru Majutsu no Index, no arco do Angel Falls. Por causa de alguns acontecimentos, Touma acabou descobrindo que seu pai havia iniciado o Angel Fall. Furioso com o que o seu pai havia feito, por causa das consequências que aquilo poderia trazer, Touma foi em busca de Toya para tentar conseguir alguma explicação do porquê ele havia começado tudo aquilo. Naquele momento, Kamijou Toya estava andando pela praia, tingida de vermelho pelo pôr do sol. Seu rosto estava cansado, suor escorria pelo seu corpo. Ele havia saído correndo por aí procurando seu filho, mesmo que ele estivesse extremamente cansado, que mal conseguisse andar. Ele continuava correndo por aí procurando seu filho. Ele não poderia parar nem para descansar. Mesmo que ele tivesse que sair arrastando suas pernas, ele continuava andando pela praia. Touma, olhando para aquela cena, não conseguia ver um mago. Seu pai não parecia um especialista em combate, mas ainda assim ele precisava tentar entender por que seu pai havia iniciado aquilo então. Sendo assim, Touma chamou por seu pai, e naquele momento a expressão cansada de Toya se transformou em uma expressão de alívio e deleite, como se ver seu filho ali tivesse acalmado todos os seus medos, tivesse fazido toda aquela corrida e cansaço valer a pena, tivesse acalmado seu espírito. Respondendo ao chamado de seu filho, Toya grita por Touma: "Onde você foi? Se queria sair, por que não nos contou? Sua mãe estava muito preocupada. E você não havia dito que tinha insolação? Você está bem, não é? Você está ferido? Por acaso está com alguma coisa?" Vendo aquela expressão de preocupado de seu pai, Touma rangeu os dentes. Se possível, Touma não queria forçar aquela pergunta a Toya. Se possível, ele não queria perguntar em voz alta. Não queria perguntar o porquê Toya havia iniciado o Angel Fall. A verdade é que Touma apenas queria fingir que nada havia acontecido, e então seguir Toya de volta para a pousada e continuar conversando com ele como de costume. Mas ele já não podia mais fazer isso. Aquele incidente, o Angel Fall, tinha que ser resolvido, mesmo que ele tivesse que ir contra Toya, mesmo que ele tivesse que impedir os sonhos de seu pai, mesmo que ele fosse odiado por seu pai depois. Touma já havia se decidido. Ele definitivamente salvaria seu pai, independente das consequências que isso trouxesse. Touma não sabia qual era o objetivo dele, mas ele não queria que seu pai entrasse naquele mundo sangrento da magia. Touma sabia como era um mago. Ele sabia que como essas pessoas eram aterrorizantes, e ele não queria nem sequer imaginar vários magos vindo atrás da cabeça de seu pai, incluindo Misha, tentando o caçar. Mas se ele não fizesse nada, aquilo aconteceria. Por isso, o Angel Fall devia ser desfeito. Sendo assim, naquele momento, Touma se encheu de coragem e perguntou: "Por quê? Por que você entrou no mundo mágico? Você não é uma pessoa do mundo normal? Por que você tocou naquela magia estúpida? O que você estava pensando, pai maldito?" Ouvindo aquelas palavras, o sorriso gentil de Toya congelou. Mas aquela não era uma expressão de um mago que havia percebido o perigo. Seu sorriso, na verdade, havia se transformado em uma expressão de um pai preocupado porque seu filho havia descoberto algo que ele não deveria ter descoberto. Mas no fundo também parecia ter algum tipo de paz naquela expressão. "Antes que eu responda, deixe-me fazer uma pergunta. Você realmente não precisa me dizer para onde foi, mas
você está bem, não é? O seu corpo não está machucado. Ao escutar aquilo, Toma congelou e ficou chocado. Por que seu pai havia feito aquela pergunta em um momento crítico como esse? E isso fez com que doesse ainda mais o fato dele ter que enfrentá-lo agora. Toya, olhando para ele, falou: pelo jeito você está bem, não é? Sendo assim, eu acho que eu posso começar. Naquele momento, Toma continuou em silêncio. Ele não conseguia pensar no que dizer. Ele não poderia esperar que pudesse dizer alguma coisa. No entanto, Kamijo não desviou o olhar de seu pai em nenhum momento. Como um brinquedo sem bateria, o rosto de Toya perdeu toda a expressão. Eu mesmo senti que era uma coisa estúpida usar esse método para alcançar meu sonho, para alcançar meu desejo. Toya começou a falar e se explicar. Ei, Toma, você não se lembra do porquê foi enviado até a cidade academia, não é? Isso aconteceu logo depois de você sair do jardim de infância. Toya parecia estar se lembrando de algo. Antes disso, no tempo em que a gente morava junto, na época em que a gente era apenas uma família feliz. Você lembra como as pessoas te chamavam? Ao escutar aquilo, Toma franziu a testa. Afinal, não tinha como ele se lembrar, pois aquelas não eram memória dele. Tendo perdido a memória, ele não conseguia se lembrar de nada que aconteceu antes de julho desse ano. E então Toya o abraçou e disse: eles te chamavam de Deus da Peste. Toya falou com uma expressão devastada, querendo morder a própria língua. Você entende, Toma? Desde que você nasceu, você tinha muito azar. Por isso, você era chamado assim. Isso não era apenas uma provocação por parte de crianças com má vontade, querendo fazer bullying. Toya rangia os dentes enquanto falava. Até mesmo os adultos te chamavam assim. Não havia razão real para isso. Só porque você tinha azar, só por isso eles te chamavam assim. Toma, escutando aquilo, não pôde deixar de prender a respiração. As crianças acreditavam que só por ter você por perto, elas teriam azar. Por acreditarem nisso, elas jogavam pedras em você. E os adultos não as impediam. Quando viam seus ferimentos, isso não os deixava triste. Em vez disso, fazia com que eles zombassem de você. Eles pediam para as crianças fazerem isso, te machucarem mais. Toya continuava com aquela expressão vazia, enquanto falava mais para Toma. E escutando aquilo, Toma não sabia nem o que responder. As crianças acreditavam que se você partisse, o azar delas também partiria. Por acreditarem nisso, eles evitavam você. Até os adultos acreditavam nisso. Você lembra daquela vez, Toma? Naquela época, um certo homem enterrado em dívidas uma vez te perseguiu com uma faca, tentando te esfaquear, acreditando que se você morresse, o azar dele também iria morrer. Quando as estações de TV acabaram descobrindo sobre aquilo, eles usaram um programa paranormal como desculpa para mostrar seu rosto na TV, sem permissão. Isso só aumentou o número de pessoas que te tratavam como um monstro. Em volta dos dois naquela praia, o mundo agora estava laranja, parecendo um inferno ardente. Foi por isso que eu te enviei para a cidade academia. Eu estava assustado. Eu não estava com medo dessa coisa de sorte ou azar. Eu estava com medo que as pessoas agiriam violentamente contra você, como se isso fosse algo natural, só porque elas acreditavam nisso. Toya começou a chorar dolorosamente, sem expressão. Eu estava com medo que a superstição te matasse um dia. Por isso eu te enviei para aquele mundo sem superstição. Depois, o próprio Toya cortou o vínculo entre os membros da família. Contanto que ele pudesse proteger seu próprio filho, tudo bem. Mesmo que ele não pudesse continuar vivendo com a pessoa que tanto lhe importava. Contanto que Toma pudesse ser feliz. Mas mesmo assim, mesmo naquele mundo de ciência, você ainda era tratado como um azarado. Eu podia perceber isso apenas lendo as cartas que você enviava. Parecia que a violência maliciosa não havia desaparecido. Toya então sorriu. Eu queria destruir o próprio azar para conseguir fazer com que você fosse feliz. No entanto, esse parecia ser um desejo impossível de ser realizado. Parecia ser um sonho impossível de ser alcançado, mesmo através de qualquer vanguarda da ciência. Mesmo assim, mesmo sabendo que aquele desejo não poderia ser concedido, Toya não desistiria. Sendo assim, apenas um caminho permaneceu para mim. Eu tive que estender a minha mão para o ocultismo. Naquele momento, Toma ficou em completo branco. Esse havia sido o motivo por seu pai ter ativado o Angelfall. Foi uma tentativa de remover o azar de seu filho. Ao escutar aquilo, Toma entrou em choque, pois escutou uma história que nem podia imaginar. Um passado triste que nem imaginava que havia passado. Um passado triste sobre si mesmo. Um passado triste de Kamijo Toma.
E essa foi a história extremamente triste e linda que simplesmente foi cortada do anime. O passado de Toma, explicada nesse volume, nos explica muita coisa. Explica o motivo real para Toya ter decidido enviar Toma até a Cidade Academia. Explica o porquê o antigo Toma havia decidido salvar Index no primeiro arco. Afinal, a gente sabe que o novo Toma, após perder a memória, é meio tanto faz. Se eu quiser salvar alguém, eu vou salvar. E se não gostou, vem resolver com um punho. Mas o antigo Toma havia decidido salvar Index porque havia se enxergado nela, naquela situação. E o mesmo vale para o caso da Ayo e da própria Misaki também. E até o porquê durante os acontecimentos com Ayo, ele parecia estar bem mais triste. Ele parecia entender o passado sofrido de Ayo. E claro, isso também acaba se linkando com alguns mistérios, como o fato de Alastair ter enviado Toma até a Cidade Academia, ou ter feito de alguma forma com que ele acabasse sendo atraído até lá. Afinal, ele queria o Imagine Breaker. Alastair uma vez até falou que havia construído a Cidade Academia, especialmente sob medidas para isso. Então talvez ele até tivesse previsto que o pai de Toma, Toya, iria procurar algum lugar para poder enviar seu filho. E por isso construiu aquela cidade científica, um lugar onde a superstição não existiria, para que assim seu pai o enviasse até lá. Claro, isso também quer dizer que o Alastair previu o cara que queria dar uma facada no Toma uns 30 ou 40, não me lembro agora, anos antes disso acontecer, porque ele previu que isso ia rolar antes da Cidade Academia ser construída. Parece até difícil de acreditar, mas é o Alastair que fez isso, então bem base. E claro, também tem o próprio pai do Toma, como eu havia falado, um homem shed do caramba, que homem. Depois de ter escutado só essa parte da história, eu tenho certeza que vocês também devem ver ele assim agora. E também entender o porquê eu fico tão irritado com o anime. E também que crime horrível o anime fez, transformando esse homem shed incrível em alguém que muitas pessoas até esqueceram depois de um tempo. É sério, eu tenho certeza que as pessoas devem lembrar mais do Toya gadando a Oriana ou a mãe da Mikoto do que realmente pela parte foda que ele mostrou nesse arco. Claro que ainda existem algumas outras coisas que podem ser acrescentadas a esse passado. Por exemplo, a gente sabe que o Imagine Breaker passa de portador para o outro. Há um tempo atrás esteve no Tesouro de Battlehold e depois ele respawnou no Toma. Mas então, o Toma já nasceu com o Imagine Breaker ou com o tempo ele acabou ganhando esse poder? Afinal, sabemos que o poder misterioso que ele possui no braço direito já estava lá realmente desde o nascimento dele, já era algo dele. Mas e o Imagine Breaker também? Ou ele veio depois graças a esse poder misterioso que ele possui? Também sabemos que o próprio KNT é o Toma original. Sabemos que ele possui todas as memórias e todas as experiências que o Toma passou. Mas isso de alguma forma poderia significar que se o Toma não tivesse perdido a memória naquele momento, em algum momento ele poderia acabar se tornando o KNT, que essas memórias tristes que ele possui com o tempo iriam continuar se acumulando e ele acabaria se tornando frio como o KNT é. E também podemos dizer que o Toma é o Bruno de Toaru. Afinal, assim como o Bruno lá daquele filme, o Toma não fez nada para as pessoas em volta dele, mas no final todos eles culpavam o Toma. E claro, tudo isso só prova como esse passado está linkado com várias coisas que aconteceram durante a história e várias coisas que ainda podem acontecer, só mostrando quão importante esse passado é. E como o anime não deveria ter cortado esse passado. Bom, mas agora que eu já falei tudo sobre isso, vou ficando por aqui, espero que tenha curtido o vídeo. Se curtiu, deixe seu like, comente aí o que você acha do passado do Toma, compartilhe o vídeo. Se puder, vire membro, se não puder, tudo bem. E eu estou muito animado porque logo logo vai lançar volume novo de Toaru. Mas era só isso mesmo, então valeu, falou, fui!